Estamos chegando aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Muito obrigado a você que curte, que assiste, que compartilha os nossos vídeos com muitos destaques. O Corinthians já é líder após 2 rodadas apenas do Brasileirão, hein? Vem bem o Corinthians neste começo de Brasileiro. Vamos falar de Stock Car, vamos falar de outros esportes, trazer todos os destaques para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br, com informações também do Sudoeste Paulista, com informações do Sudoeste do Paraná, enfim, muita coisa realmente para você ficar bem informado de tudo que acontece em todos os esportes. A partir de agora a gente trazendo as informações para vocês aqui, tá legal? Começar trazendo o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Tivemos a Cisense perdendo para o Talentos 10 com um gol do Lica de pênalti aos 50 do segundo tempo, meu amigo. Voaçin e Oswaldo Cruz empataram em 1-1. A Santa Cruzense, que no sábado eu trouxe ontem os resultados, vou deixar o link aqui de todos os resultados de sábado e sexta embaixo aqui do vídeo. Santa Cruzense no sábado venceu por 2-0, é líder junto com a equipe do Oswaldo Cruz neste grupo. Tivemos também a vitória do América de São José do Rio Preto sobre o José Bonifácio. Tivemos o empate entre Taquaritinga e Catanduvense. Muitos outros jogos aí pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Destaque para Francana e 15 de Jaú também, que empataram aí pelo placar de 1-1. E nos resultados também de ontem, né, e também aí nas redes sociais, eu trouxe informações com relação ao Itararé, que bateu o Elo Esporte em Capão Bonito por 2-0, gol do Arisson e do Salamini. O Itararé é líder ao lado do Mauá, enquanto que o Elo Esporte, com a derrota, cai para a 6ª e antepenúltima colocação do grupo. Campeonato Paulista de Futebol Feminino teve 8-0 do Corinthians sobre o Juventus. As meninas do Corinthians foram muito bem. Destaque para a Grazi, que marcou 4 dos 8 gols deste duelo. O Santos venceu por WO porque o Centro Olímpico não tem estádio aí em condições. O estádio está interditado, não ofereceu outro palco para o duelo. Por isso, as meninas do Santos, as Sereias da Vila, conseguiram vencer. O Corinthians lidera com 12 pontos, o Taubaté é o segundo com 9, e o Santos aparece em terceiro com 7 pontos até aqui. No Campeonato Paulista Sub-15, destaque para a vitória do Ituano sobre o Primavera. O Grêmio Osasco lidera este grupo, o São Paulo é o segundo colocado. No Paulista Sub-17, o São Paulo lidera, o Ituano também ganhou do Primavera por 3-0 e o Grêmio Osasco aparece na 2ª colocação. No Paulista Sub-20, a Ponte Preta bateu o Ituano pelo placar de 2-1, num grupo em que o Desportivo Brasil é líder, a Ponte Preta aparece apenas em 4º. Já o São Paulo ganhou do Juventus 2-0, Corinthians e São Paulo lideram o grupo com o Guarani aparecendo na 3ª colocação. Temos os destaques aqui também, antes de falar do Brasileirão da Série A e classificação e tudo mais. Lembrar aqui para você que nós tivemos Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão. Confiança bateu o Salgueiro por 3-0, né? Grande jogo aí da equipe do Confiança. O ABC ganhou do Juazeirense pelo placar de 1-0 e o Santa Cruz ganhou do Atlético Acreano pelo placar aí de 3-1. Teve gol do Carlinhos Paraíba de pênalti neste duelo. Confiança lidera com o Botafogo da Paraíba em segundo e o Santa Cruz aparecendo na 3ª colocação, e o Globo do Rio Grande do Norte fica com a 4ª colocação. Náutico em penúltimo, Juazeirense na última colocação. Ainda no Brasileiro da Série C, o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, atual campeão brasileiro da 4ª Divisão, perdeu para o Ipiranga de virada pelo placar de 2-1. Próximo duelo do Operário, que tem duelo também pelo Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. Se vencer no meio de semana, o PSTC já estará com a vaga segurada na elite do futebol paranaense novamente. Pelo Brasileiro, volta em ação contra o Tupi, jogando fora de casa no próximo dia 28 de abril. Botafogo de Ribeirão Preto lidera, o Bragantino é o segundo, os mesmos 4 pontos, o Volta Redonda em terceiro e a Tombense em 4º. Cuiabá em penúltimo, o Luverdense é o último colocado, ainda não pontuou. No Brasileiro da Série D foram 21 jogos
Plácido de Castro e Santos do Amapá empataram em 2-2. O Barcelona em Rondônia empatou com o Independente em 1-1. São Raimundo e Desportivo empataram em 1-1. Nacional de Manaus ganhou do São Raimundo de Roraima por 3-0. Tivemos o Cordino do Maranhão empatando com o Ferroviário do Ceará pelo placar de 1-1. O 4 de Julho ganhou do Interporto do Tocantins lá em Piripiri, no Piauí, pelo placar de 1-0. O Sparta, jogando em Araguaína, no Tocantins, empatou com o Altos pelo placar de 1-1, os 2 gols logo no início ali do jogo. No Rio Grande do Norte, o Açu perdeu para o Motoclube do Maranhão pelo placar de 1-0. O Guarani de Juazeiro e Belo Jardim empataram em 3-3 em Juazeiro do Norte. Teve gol de bicicleta do Ila neste jogo e a equipe do Guarani de Juazeiro ganhava de 3-1 até os 30 do segundo tempo, quando conseguiu aí o Belo Jardim buscar um empate, gol de pênalti do Jean aos 47 do segundo tempo. É o grupo do América de Natal que ainda não estreou. Ainda no Brasileiro da Série D, o Jacuipense e o Central empataram em 1-1 lá no Riachão do Jacuípe, na Bahia. Tivemos também o Flamengo de Arco Verde do Pernambuco ganhando do Muricy de Alagoas pelo placar de 2-1. Campinense, com o gol do Danilo Bala, bateu o Fluminense de Feira de Santana da Bahia pelo placar de 1-0. O Santa Rita perdeu em casa, na Boca da Mata, em Alagoas, para o Itabaiana pelo placar de 4-2, sendo que o último gol do jogo aí do Salatiel aos 48 do segundo tempo. Tivemos ainda um Novo em Campo Grande empatando com a Aparecidense em 0-0. O Itumbiara e o Macaé ficaram no empate em 2-2. O Macaé foi buscar o empate aos 48 do segundo tempo com o Pipico. O Macaé, e lembrando que neste grupo tem o Espírito Santo e o RT que ainda não estrearam. O Uberlândia venceu o Atlético do Espírito Santo, finalista da Copa Verde contra o Paysandu. O Atlético perdeu para o Uberlândia por 1-0. Tivemos ainda o Maringá e Caldense empatando em 1-1, gol do Juba para o Maringá, e o João Vitor fez o empate da Caldense. O grupo tem ainda Linense e Madureira, que também empataram no sábado. Mirassol ganhou do Nova Iguaçu por 1-0, gol do Danilo Bosa. O Caxias ganhou do Inter de Lages em Santa Catarina pelo placar de 3-0. Teve gol do Thiago Salles, do Diego Miranda e do Wesley. E ainda o Tubarão ganhou do Cianorte, outro paranaense. O Cianorte estreou perdendo para o Tubarão 1-0, gol do Magno Alves, o Eterno. Prudentópolis, outro paranaense, ganhou do Mogi Mirim por 2-0, crise sem fim no Mogi. Marcelo Andrade e Matheus Oliveira fizeram os gols, os últimos suspiros do Mogi Mirim no Brasileiro da 4ª Divisão. Pelo Campeonato Alemão, Augsburg 2, Mainz 0, Colônia e Schalke empataram em 2-2. Schalke saiu vencendo por 2-0 aí este duelo. Bayern de Munique já é campeão e brigando contra o rebaixamento ali. Freiburg, Hamburgo e Colônia. Hamburgo e Colônia devem cair e o Freiburg ainda vai ter a chance, né? No Campeonato Argentino, Huracan 2, Tigre 0, Racing 2, Rosário Central 0, Tucumã e União empataram em 0-0 e o River Plate ganhou do Arsenal em Sarandi pelo placar de 3-0. Lá no estádio do Arsenal de Sarandi, né? O Arsenal perdeu para o River Plate, teve gol do Palácios, do Corvalan contra e do Quinteiro. E o Boca, campeoníssimo, bateu o Newell's Old Boys por 3-1 com 2 gols do Ábila e um do Pavon. Boca tem 7 pontos de vantagem sobre o São Lourenço, segundo colocado. O Tadieres aparece na 3ª colocação no campeonato argentino. No Campeonato Espanhol, vitória do Espanhol 2-0 sobre o Girona. O Málaga bateu o Real Sociedad por 2-0. Las Palmas perdeu para o Alavés por 4-0. Barcelona cada vez mais perto do título, né? Abriu aí 11 pontos sobre o Atlético de Madrid, que não conseguiu vencer, e com isso a equipe do Barcelona deve ficar com o título. Ela que, conforme eu já trouxe ontem aí, vou deixar o link embaixo aqui do vídeo, foi campeoníssima da Copa do Rei 5-0 sobre o Sevilha. Real Madrid segue na 3ª colocação, Valência em 4º, fechando o grupo da Champions League do ano que vem. Betis e Villarreal estariam na Liga Europa. La Coruña, Las Palmas e Málaga devem ser rebaixados, o Málaga já virtualmente rebaixado. No campeonato francês, o Nice bateu o Montpellier pelo placar de 1-0, o Saint-Étienne de virada ganhou do Troyes por 2-1 e o PSG, já campeão, já com taça, já com festa, ganhou do Bordeaux fora de casa por 1-0, 90 pontos o PSG
contra 70 do Mônaco. Para se ter uma ideia, o saldo de gols do PSG é de 81 contra 35 do Mônaco, o segundo colocado. O Lyon aparece em terceiro com 69 e o Olympique de Marseille é o quarto também com 69. A briga pela Champions League vai ser grande, né? Mônaco, Lyon e Olympique de Marseille brigando até o final. Lille, Troyes e Metz aparecem na zona do rebaixamento. No campeonato inglês, o Stoke City e Burnley empataram pelo placar de 1-1. O Arsenal se despedindo de Arsène Wenger depois de 22 anos no comando da equipe, venceu o West Ham pelo placar de 4-1, show de Lacazette, e o Manchester City teve gol de brasileiro, teve gol do Gabriel Jesus na goleada de 5-0 sobre o pobre Swansea. O Manchester City já é campeão, Manchester United é o segundo colocado, o Liverpool aparece em terceiro, o Tottenham em quarto, o Chelsea aparece na quinta colocação. Southampton, Stoke City e West Bromwich são os três últimos colocados, isto no campeonato inglês, que teve Copa da Inglaterra. Ontem eu trouxe o resultado do Manchester United na final e o Chelsea vai ser o adversário. Ganhou do Southampton no dia de hoje. Grande atuação do brasileiro William, e o Chelsea e Manchester United estarão decidindo o título da Copa da Inglaterra. No campeonato italiano, aqui teve emoção, né? Cagliari e Bolonha 0-0, Udinese 1, Crotone 2 de virada, a Inter de Milão bateu o Chievo Verona por 2-1, Lazio goleou o Sampdoria 4-0, Atalanta 2, Torino 1, e a Juventus perdeu em casa para o Napoli por 1-0. O gol do Napoli saiu aos 45 do segundo tempo, e com isso o Napoli está apenas um ponto atrás da Juventus. Napoli e Juventus vão brigar até a última rodada. Faltam 4 rodadas para terminar o campeonato italiano. Lazio em terceiro, Roma em quarto. Aqui a briga vai ser grande também, bem como a Inter de Milão encostado ali, querendo uma vaga na Champions League do ano que vem. A Atalanta aparece em sexto, brigando por uma vaga na Liga Europa com o Milan, que é o sétimo colocado. Spal, Hellas Verona devem cair, e o Benevento, carrasco do Milan. Benevento no primeiro turno, 14 jogos, 14 derrotas consecutivas, 15ª rodada, empatou com o Milan. Foi o primeiro ponto do Benevento, que tem apenas 17 até aqui em 34 jogos disputados. E agora conseguiu a primeira vitória fora de casa após 34 rodadas. É a primeira temporada do Benevento no campeonato italiano da Série A e conseguiu vencer quem? O Milan. Então o Benevento já voltou, já está rebaixado, não tem chances mais de escapar do rebaixamento, chega só a 29 pontos, o Crotone, primeiro fora da zona, tem 31, mas volta como carrasco do Milan para desespero de Gattuso, né? O Gattuso que estreou no empate contra o Benevento na 15ª rodada e também está no comando da equipe na 34ª, quando o Milan perdeu em casa para o Benevento, a primeira vitória, provavelmente a única, nesta passagem rápida pela Série A do pobre Benevento. No campeonato português, o Tondela bateu o Desportivo das Aves por 3-0, Chaves 2, Portimonense 1, Moreirense 2, Rio Ave 1 e o Sporting ganhou do Boa Vista por 1-0. Benfica lidera, 77, tem 31 jogos. O Porto, um jogo a menos, joga na segunda, tem 76 pontos. E o Sporting entrou na briga, tem 74 pontos, todo mundo encostadinho, torcendo por um tropeço do Porto, difícil, né, mas não impossível. Feirense e Estoril estão na zona da degola, estão na zona do rebaixamento. Isto no campeonato português, que também teve rodada aí neste final de semana, né? Temos aqui os destaques, né, trazer as informações também para você, que nós tivemos mais uma rodada do Brasileiro da Série A, já trouxe todos os resultados ontem, mas o Brasileiro da Série B também a gente trouxe os resultados aí para vocês. Faltou trazer a classificação após a rodada do final de semana. Tem o Fortaleza, comandado pelo Rogério Ceni, liderando, com o Figueirense em segundo, Paysandu em terceiro, Vila Nova em quarto. Todos 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Na zona do rebaixamento, 4 times que ainda não venceram. Aliás, os únicos 4 times que ainda não pontuaram: Criciúma, Goiás, Boa Esporte e CRB das Alagoas. Isto no Brasileiro da Série B.
Campeonato Paulista da Série A3, trouxe já os resultados, né? Vou deixar o link aqui embaixo para você saber tudo. Portuguesa Santista e Barretos empataram em 1-1, primeiro jogo 2-2, Portuguesa Santista na final da Série A3 e também, claro, garantido na decisão da Série A3 e garantido na Série A2 o ano que vem. E o Atibaia e Capivariano fizeram um grande jogo, um jogaço neste domingo pela manhã. O Atibaia venceu por 3-2 de virada, saiu na frente com o Paraíba, depois o Bill de pênalti e o Praxedes viraram para o Capivariano e o próprio Paraíba empatou e o Tavares deu números finais. O Atibaia já havia vencido na ida por 3-1, o Atibaia na final da Série A3 e também garantido na A2 do ano que vem. Quanta emoção e que jogo, né? O pessoal acha que jogo dos campeonatos de divisões inferiores ou jogos do Nordeste, do Norte do país não tem emoção, se enganam e se enganam direitinho, viu? Porque são realmente eletrizantes. Tivemos aí campeonato alemão, né? O Augsburg 2, Mainz 0, Colônia 2, Schalke 2. Nestes jogos aí, vale dizer, já trouxe até aqui informação, agora há pouco, né? Que a equipe do Schalke venceu por 2-0 e permitiu a reação. Tivemos aqui também, vale as informações e os destaques, o Brasil, hein? O Brasil ganhou da Colômbia por 3-0, Sul-Americano de Futebol Feminino, Mônica Formiga e a Mônica, e o Brasil invicto a 9 partidas, venceu suas últimas 6 partidas, não perde a 9 jogos e o Brasil campeão sul-americano de futebol feminino precisava do empate. A Argentina perdeu para o Chile pelo placar de 4-0. Com isto, o Brasil aí fechando, né, com 9 pontos em 3 jogos, marcou 9 gols, tomou apenas 1 e o Chile fechando na segunda colocação. Deu Brasil, a Mônica artilheira nesta fase final com 3 gols marcados. A brasileira Mônica, o Brasil já havia feito uma campanha 100% também na primeira fase da competição, quando a Andressa e a Beatriz foram as artilheiras do Brasil, com 5 gols cada uma. Temos aqui os destaques, né, para você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. Falar aqui para você também, trazer o destaque que nós tivemos início, o Campeonato Municipal de Futebol Suíço em Francisco Beltrão, TDS e Inhoato empataram pelo placar de 3-3. Foi um grande duelo, o campeonato deve se estender ainda por um bom tempo, até tendo em vista aí que os jogos ocorrerão ali ao lado do ginásio do Arrudão, né, no complexo esportivo do Arrudão os jogos. Segunda corrida cultural, Aldeia Tecoa Porã em Itaporanga, até em virtude do Dia do Índio, comemorado no último dia 19 de abril, a pirajuense Maria Hortência Albino ficou com 4º lugar na colocação geral. Então tá aí a Maria Hortência Albino, né, que tem o apoio da Proeste, do Lucas, da Autopeça Martins, Carlinhos Motorrio, da Rádio Paranapanema, MGV Imóveis, SR Café, da Proeste, do Paulo Clivati, da Academia Bela Fitness, e a força de vontade e a persistência dela, Maria Hortência Albino, conquistando o 4º lugar no geral nesta corrida em Itaporanga, a corrida indígena. Parabéns para ela aí pelo brilhante resultado, sem sombra de dúvidas. Temos aqui os destaques também, né? Trazer os destaques aqui do vôlei, o Praia Clube. Que jogo hoje pela manhã, né? Todos apostavam em mais uma vitória do Sesc, 13 finais, mas o Praia Clube conseguiu um título inédito pela primeira vez, o Praia Clube campeão da Superliga de Vôlei Feminino. E agora começam as decisões do masculino, meu amigo, promete ser de arrepiar, né? Vai ser realmente de arrepiar esses duelos aí da final da Superliga masculina de vôlei. Temos aqui as informações do automobilismo também para você que nos acompanha nesta super maratona esportiva do final de semana. No GP das Américas, o Marc Marques venceu, né, a motocicleta. Ele recuperou-se de penalidade, venceu a 6ª corrida consecutiva nas motos. Realmente o MotoGP aí com o Marc Marques provando ser quase que imbatível. Tivemos também o Serra vencendo a 2ª prova da Stock Car, né? O líder do campeonato não deu chances a Marcos Gomes, que ficou com a 2ª colocação. Júlio Campos repetiu o 3º lugar e o pódio da corrida anterior
Kaká Bueno havia vencido a primeira corrida. Enzo Fittipaldi venceu 2 provas e iniciou a Fórmula 4 italiana na liderança do campeonato. Na NASCAR nós tivemos Kyle Busch conseguindo a 3ª vitória seguida em Richmond. Então tá aí, né? Realmente aí nós tivemos muitas emoções. Já na Fórmula Indy, chuva, e a etapa da Indy no Alabama foi adiado para esta segunda-feira. Fica para segunda-feira aí a corrida da Fórmula Indy. Então tá aí os destaques, né, do final de semana, tudo aí do automobilismo também. Tivemos muitas emoções, diga-se de passagem. Agora sim, trazer os resultados do campeonato brasileiro. Não, tem mais aqui, né? Antes ainda do Brasileirão da Série A. Lembrar aqui que nós tivemos campeonato chinês, teve gol brasileiro por lá, né? Aliás, gol brasileiro é o que não falta na China. No jogo entre Xangai East e Tianjin Teda, terminou empatado em 1-1. Tivemos também pelo campeonato chinês o Beijing empatando com o Guangzhou pelo placar de 2-2, né? 2-2, e o Renato Augusto de pênalti, aliás, Guangzhou vencia por 2-0 até os 45 do segundo tempo. Renato Augusto fez um de pênalti e o Bakambu fez aos 46, empatando para o Beijing. Beijing e a equipe do Guangzhou empataram pelo placar de 2-2. Nos outros jogos, nenhum gol brasileiro. Jiangsu ganhou do Xangai 5-1 e o Dalian empatou com o Tianjin pelo placar de 1-1. Jogos deste domingo do campeonato chinês. O Xangai East Asia lidera com 19 pontos ganhos, o Shandong Luneng em segundo e o Guangzhou na 3ª colocação. As emoções aí do campeonato chinês. Tivemos também gol brasileiro no campeonato japonês. O campeonato japonês, já eu falo. Na Major League Soccer, Seattle Sounders 3, Minnesota 1, Portland 3, New York City 1. Jogos que foram disputados também nos Estados Unidos no dia de hoje. No campeonato grego, o AEK segue líder, venceu o Leviádicos pelo placar de 2-0, 2 pontos de vantagem sobre o PAOK, né? O AEK tem 2 pontos de vantagem sobre o PAOK, que é o segundo colocado. Emoções até o fim no campeonato da Grécia. Tivemos o Feyenoord campeão da Copa da Holanda, venceu o AZ Alkmaar 3-0 na decisão, atropelou, né? Não tomou conhecimento na decisão aí. O Van Persie, o Jorgensen e o Torstra fizeram os 3 gols do Feyenoord no título do Feyenoord. O PSV foi o campeão holandês e a Copa da Holanda ficou com a equipe do Feyenoord. A final ocorreu no dia de hoje. Então temos aqui os destaques também do campeonato japonês, apenas um único jogo. O Varen ganhou pelo placar de 1-0. E nós temos o time do Jô na lanterna do campeonato, japonês. Temos os destaques aqui também, fechando, né? Lembrando que nós temos campeonato, o campeonato turco que tem novo líder, diga-se de passagem, campeonato se encaminhava para o Başakşehir, mas a equipe caiu nas últimas rodadas e deu chances para o Beşiktaş e para o Galatasaray alcançarem ali a primeira colocação, né? E na Turquia nós temos agora o Galatasaray liderando, 1 ponto à frente do Beşiktaş e 1 ponto à frente do Başakşehir. O Fenerbahçe aparece na 4ª colocação, o Karabükspor já está rebaixado. O Osmanlıspor e o Gençlerbirliği estão brigando contra o rebaixamento, muito equilíbrio na parte de baixo do campeonato turco. No campeonato ucraniano, né, nós tivemos o Zorya ganhando 3-1 e o Dinamo Kiev também ganhando. Lembrando que nós estamos tendo também final já do campeonato da Rússia. Campeonato da Rússia chegando já com o Dinamo Moscou ganhando o seu duelo contra o Khabarovsk e o CSKA ganhando do Krasnodar por 2-1 lá na Rússia. A liderança, meus amigos, está aí com o Lokomotiv Moscou 6 pontos à frente do CSKA. Fechando aqui, né, os destaques também do basquete. Temos informações aqui do basquete para você que nos acompanha. O Paulistano ganhou do basquete cearense 79-68, são os playoffs do Novo Basquete Brasil. O Sampaio ganhou do Santo André e o Uninassal ganhou do São Bernardo pela Liga de Basquete Feminino, também aqui em território tupiniquim.
pela NBA, os playoffs, o Milwaukee Bucks ganhou do Boston Celtics 104-102. O San Antonio Spurs, mesmo desfalcado, ganhou do Golden State Warriors 103-90. E tivemos o Washington Wizards ganhando do Toronto por 106-98. Indiana e Cleveland estão jogando, por enquanto o Cleveland vai ganhando o duelo, as informações aí do basquete. E fechando aqui, né, temos os destaques também para você que nos acompanha do futsal, né, o futsal também sendo destaque aqui. Tivemos hoje pela Liga Nacional de Futsal a equipe do Minas ganhando do Intel por 6-5 e o Corinthians goleou o Chaos de Belém do Pará pelo placar de 5-2. Na Taça UEFA, final forte, tivemos o Movistar Inter ganhando do Sporting por 5-2, ficou com o título. Na decisão do terceiro lugar, o Barcelona ficou com a terceira colocação. Os gols do Sporting foram marcados pelo Cavinato e pelo Diogo. Já no Movistar Inter, os brasileiros, né? O Gadeia, o Ricardinho, fizeram a festa aí, o Elisandro e o Rato e o Pola completaram a goleada 5-2, Movistar campeão do Final Four da UEFA de futsal, bacana aí também, né? No vôlei de areia, nós tivemos aí neste final de semana o Alisson e o Bruno Schmidt ficando com a terceira colocação no Tour Mundial de Vôlei de Areia em Xiamen, na China. As brasileiras Agatha e Duda perderam a decisão do terceiro lugar, não subiram nem no pódio. Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta segunda-feira tem Sport e Botafogo. Botafogo, meu amigo, buscando aí a primeira vitória, estreou com um empate, e o Sport Recife buscando sair da zona do rebaixamento, já que estreou com derrota. Neste final de semana tivemos o Bahia ganhando do Santos por 1-0, o gol do Júnior Brumado aos 49 do segundo tempo. O Flamengo, na despedida de Júlio César, mas quem brilhou neste final de semana foi o Júlio César do Fluminense, não foi o do Flamengo, não. Mesmo com todas as emoções, choro e despedida, 2 gols do Henrique Dourado, um de pênalti que o juiz não deu pênalti, mas depois mandou voltar atrás, mas foi pênalti, diga-se de passagem, em cima do Henrique Dourado. 2 gols do Henrique Dourado, Flamengo 2, América Mineiro 0, sorte de quem escalou aí o Henrique Dourado no Cartola. O Corinthians, neste domingo pela manhã, ganhou aí do Paraná, muita festa, mais de 1000 dias que o Paraná não mandava um jogo de Série A jogando em seu estádio, no estádio Dorival de Brito, na Vila Capanema, mas não adiantou a festa da torcida. Os primeiros 20 minutos o Paraná até que dominou, só que depois não adiantou. O Corinthians, em 2 minutos, 2 chutes, 2 gols, um de Rodriguinho e um golaço de Sid Clay, que saiu de trás do meio de campo. Cleison e Gabriel, no final do segundo tempo, fecharam aí a rodada. Ceará e São Paulo empataram em 0-0, jogo fraco tecnicamente. O São Paulo não continua bem, hein? Chapecoense e Vasco empataram em 1-1, gol de Wellington Paulista de cabeça para a Chape, e o Vasco, quem marcou foi André Rios. O Atlético Mineiro, o Ricardo Oliveira, foi bem, viu? Fez o primeiro gol, deu assistência para o Roger Guedes fazer o segundo, e o Gabriel Contra fez o único gol do Vitória no jogo. O Fluminense teve jogador expulso, ganhou do Cruzeiro por 1-0, gol de Pedro e grandes defesas de Júlio César. O Palmeiras fez o que precisava, venceu o Inter por 1-0, gol de Dudu. O Inter teve um gol mal anulado, o jogador do Inter estava em posição legal. Grêmio e Atlético Paranaense 0-0, mais um 0-0 gostoso de assistir. O Atlético Paranaense, um time muito bem montado aí, com o Fernando Diniz, né? Vem bem aí a equipe do Atlético Paranaense, conseguiu empatar com a equipe do Grêmio, atual campeão da América, campeão também da Recopa Sul-Americana, campeão gaúcho. Então, um ótimo resultado para o Atlético, que jogou fora de casa. O Corinthians é o único com 100% de aproveitamento, tem 6 pontos em 2 partidas até aqui. O Atlético Paranaense é o segundo com 4, o Flamengo tem 4, o Vasco da Gama tem 4, Palmeiras tem 4, o São Paulo tem 4 e o Grêmio também tem 4, todos que ainda não perderam na competição, fechando ali os 7 primeiros colocados.
O América Mineiro tem em oitavo tem 3, o Santos em nono também tem 3, o Inter também tem 3 e o Atlético Mineiro também tem 3, o Fluminense também tem 3. Fecham os 12 colocados ali, os 12 primeiros. O Bahia é o 13º colocado com 3 pontos ganhos. Depois vem as equipes que ainda não ganharam, né? O Botafogo é o 14º, tem um empate. O Vitória também tem um empate, o Botafogo que joga amanhã, né? O Vitória tem um empate e uma derrota, o Ceará tem um empate e uma derrota. Na zona do rebaixamento, a Chapecoense com um empate e uma derrota. Depois as equipes que não pontuaram. O Cruzeiro é o 18º, o Sport é o 19º, mas joga nesta segunda-feira. E o Paraná é o último colocado. Então, Sport e Botafogo faltam ainda para fechar a segunda rodada do Brasileirão. Eu vou ficando por aqui, a todos uma ótima semana. Continue curtindo, assistindo, compartilhando o chicopirazu.blogspot.com.br. Uma ótima semana, até mais, tchau!